Olá pessoal, sou o Frank Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ação do conteúdo da plataforma do YouTube. É, eu vou dizer que não tem como. É por isso que eu voto no Lula. Não é? Hoje eu acompanhei o discurso dele numa universidade de Paris. Né? O respeito que ele tem lá fora é uma coisa fora do comum. Eu vou deixar o like se vocês quiserem ver, né? Ele, quando entra no auditório, ele já é aplaudido de pé, é ovacionado, né? E aí, e são todos intelectuais, são todos acadêmicos, professores intelectuais. E o berço da intelectualidade na Idade Contemporânea é a França. Surge o iluminismo lá, né? Então, né, Michel Foucault foi um dos filósofos mais importantes, por exemplo, do século XX, né? E outros que eu me esqueço agora, né? Mas ele é aplaudido, ovacionado, né? E aí o cerimonial, o cara que recebe, o professor, né? Ele lê um discurso do Lula de 2010, quando ele foi lá receber um título de doutor honoris causa. Né? Doutor honoris causa pela política de combate à fome desenvolvida no Brasil, que foi o presidente que acabou com a fome no Brasil, tirou 30 milhões de brasileiros da fome. Né? 40 milhões acenderam a classe média e o país estava muito bom. Né? Se a gente lê esses livros aqui, Radiografia do Golpe, né? O que está acontecendo a gente entende aqui, ódio e política, né? Se a gente esse ódio de política, esse livro aqui mostra como que mata as democracias, né? Como as democracias morrem, né? A falta de participação também dos mais jovens, né? E esse aqui para entender a classe média, né? A classe média reacionária, né? Adam Smith, que escreve A Riqueza das Nações, é um dos pais do liberalismo, né? Antes dele tem John Locke, né? Mas Adam Smith, John Stuart Mills, David Ricardo são os mais importantes. Tá? E aí o professor, né, da universidade, que é o cerimonial, ele já quando o presidente Lula entra, ele fala: seja bem-vindo à sua casa. Né? E aí os professores acadêmicos levantam, bate palma, ovaciona, né, uma coisa assim. Eu não sei, né, da onde os brasileiros tiraram tanto ódio do ex-presidente Lula. Né? Eu só posso entender Marx, né, a ideologia alemã, que é a ideia da classe dominante, é a ideia de todos os tempos. Né? Porque bateram tanto nele, né, que o povo começou a acreditar realmente que ele era o maior ladrão, o maior corrupto, né, quando, na verdade, né, o discurso da corrupção sempre foi utilizado quando um presidente na história do país colocou o pobre como prioridade. Foi assim com Getúlio Vargas, se suicidou. Getúlio Vargas nacionalizou o petróleo. A partir do momento que ele nacionalizou o petróleo, a burguesia se viu inimiga dele, né? Porque a burguesia quer para ela não quer saber de pobre. Né? E aí, eu já falei em algumas lives, quando ele deu em janeiro de 54, 100% de aumento do salário mínimo, né? Aí a classe média também ficou horrorizada, né? Porque ela não quer que o pobre tenha ascensão social, não quer que o pobre tenha conquista. Né? E aí a classe média, a burguesia, vai para a rua com discurso de corrupção. Né? O pobre não consegue defendê-lo porque não tem capacidade intelectual para discursar, para defender. Né? Ele acaba pressionado, né? Ele acaba se suicidando no dia 24 de agosto de 1954. Né? O João Goulart é a mesma coisa. O João Goulart quer reforma agrária. Né? A reforma agrária foi prometida, está no dia 15 de novembro, proclamação. Ela já está sendo pensada lá. Mas nós temos até hoje uma bancada ruralista que se associa com a bancada evangélica e com a bancada da bala e não deixa passar a reforma agrária. Isso é justiça social. Né? Isso faz o país produzir mais. Né? Isso faz o preço da alimentação baratear e diminuir a pobreza no campo. Né? E é constitucional. Aliás, vem antes da Constituição, no Estatuto da Terra de 1966, da ditadura. Né?
que toda terra tem uma função social. Né? A terra ociosa ela tem que ser desapropriada e levada para a reforma agrária. Mas o político não faz isso, porque ele não representa o povo. Ele, quando chega ao poder, ele é comprado, né? Esse Arthur Lira é um vendido, né? Esse Centrão é tudo picareta, esses caras estão tudo vendidos. Esse cara faz tudo por dinheiro. Né? Veja só, a Dilma foi uma pedalada fiscal que depois ela foi inocentada. Esse presidente aí já mais de 150 pedidos de impeachment de crimes que ele praticou. Né? O país perdeu, né, 25% da população que morreu de Covid foi no Brasil. É o terceiro maior número de mortes da história. Só perde para a escravidão e para os índios. Né? E ele não cai. Por quê? Porque ele comprou, está comprando. Né? Enquanto o presidente Lula, o ex-presidente Lula está fazendo, foi na Alemanha, foi recebido pelo futuro primeiro-ministro, e aí os bolsominions estão dizendo que não é. Ele já está escolhido como futuro primeiro-ministro da Alemanha. É só a Angela Merkel sair e ele assume. Né? Foi para o Parlamento Europeu, foi aplaudido, e agora na Universidade de Paris, o reitor lá vai ler o que ele falou na época. Né? Ao entrar, as pessoas vão ovacionar ele. Né? Deixa eu acender a luz aqui, senão não enxergo. E aí ele vai dizer, o professor lembra da homenagem, né, que ele 10 anos atrás ele tinha estado ali, né, para receber o título de doutor honoris causa. O Lula é o cidadão brasileiro que mais tem título de doutor honoris causa. Ele tem mais do que o Paulo Freire. Né? Inclusive é um dos motivos da inveja do Fernando Henrique, que tem muito menos. Né? E ele ganhou todos no governo dele. Ele tem mais de 300 homenagens no mundo. Né? Então, né, é uma elite que não quer que ele seja presidente. Né? Por quê? Porque ele coloca o pobre no orçamento, o neoliberalismo não quer isso. Né? E ele vai falar aqui, há 10 anos atrás. Vamos lá. Naquela época, tínhamos... Naquela época, demos um salto na história, né? Pela geração de empregos, e o aproximamento, a diminuição das desigualdades sociais, né, que aprofunda a democracia. Né? E realmente ele diminuiu as desigualdades sociais. Né? O erro do Lula, né, eu penso como marxista que o erro do Lula é acreditar que empresário tem conciliação de classe. Não há. Empresário não gosta de governo que represente classe trabalhadora. Na primeira oportunidade eles derrubam. Né? Só não derrubaram o Hugo Chávez porque o Hugo Chávez se preparou para isso. Né? O resto da América que representou a classe trabalhadora caiu. Tá? Na época, associou a uma mais justa sociedade com participação democrática e o aprofundamento dela. Né? O processo de participação política são instrumentos essenciais para a democracia. Né? Você falou para os estados, né? Naquela época a Europa já estava em crise. Ele falou para os governos serem mais audaciosos, serem mais corajosos, né? Saírem dessa política neoliberal, porque não iam sair da crise. Né? E aí o cara fala lá, 10 anos depois, as suas palavras, a gente vê aqui dentro desse anfiteatro, mas eles não ouviram o que você falou. Né? E continuamos em crise. Né? O neoliberalismo é uma praga, né? Uma praga para matar pobre. Né? Imagino que o senhor ficou muito satisfeito, né? Porque ele vai falar para os jovens também, naquela época, para os jovens não se afastarem da política, participem da política, senão a política vira um diálogo mudo de coronéis, de pessoas rapineiras, né? Que se aproveitam do Estado.
Então é preciso renovar, o jovem tem que se interessar por política, senão ele vai ser dominado, vai ser explorado a vida inteira. Né? Imagine que o senhor ficou satisfeito com os movimentos sociais que aconteceram no Chile, no Equador, né, na Colômbia, onde foram índios, mulheres, né, estudantes. Por quê? Porque eles chegaram a um estado de exploração muito grande. A Colômbia, a extrema-direita, ela não traz benefícios para os pobres, ela acaba com a vida social do pobre. Né? No Chile, o neoliberalismo está há muito tempo lá. Ele levou o povo à pobreza. Né? Então, as pessoas reagem. Veja o exemplo da Bolívia, do Evo Morales. O Evo Morales reduz em 5 anos o tempo de serviço de uma mulher que tem mais um filho. Mais um filho. Por quê? Para renovar a população. É uma das melhores previdências formuladas na América do Sul. Né? E aí vem o Paulo Guedes aqui e condena os trabalhadores. Por quê? 40 anos o cara vai ter que viver, trabalhar no mínimo 60 para contribuir 40. E ele não consegue. Né? É um crime, né? De lesa pátria. E né, ele sai pelo mundo afora dizendo que fez uma austeridade na reforma da Previdência, uma Previdência justa. Fez merda nenhuma. Porque juiz, embargador, promotor, político, exército, marinha, tudo ficaram fora. Polícia Federal, Receita Federal, tudo ficaram fora. Só os pobres entraram no regime de Previdência. Né? Inclusive, filha de general recebe pensão a vida toda se não casar. É uma coisa absurda. Né? Só atacou os pobres. Vamos lá. Em meio à crise da Europa, você lamentou a falta de vontade de política, dos líderes e o mercado continua neoliberal. Né? O Lula falou, vocês têm que romper com esse Estado, meu. Esse Estado, nós não éramos neoliberal. Por isso que nós passamos pela crise de 2008 e não sofremos. Né? Nós vamos sofrer, o Brasil vai sofrer, quando a Aécio não aceita a eleição, né? Quando os Black Bloc vão para a rua. Né? Os Black Bloc, hoje nós sabemos, é um movimento que foi orquestrado pela CIA. Né? Por que a gente sabe disso? Porque tinha Black Bloc aqui na Síria. Como é que pode? Né? O presidente da Síria liga para Dilma Rousseff, ó, eles estão armando um golpe para você, se prepara, porque tem o mesmo movimento aqui. Né? Porque ele era amigo da Dilma Rousseff e avisou. Né? E tudo isso para desestabilizar o governo. Né? O Sérgio Moro, hoje a gente sabe que ele trabalhou com a CIA, com o FBI. Né? Ele quebrou OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correia, Queiroz Galvão, todas as grandes empresas de engenharia pesada do país. Né? Quando o executivo praticou corrupção, prenda o executivo, mas não destrua a empresa. Né? O país perdeu 170 bilhões de investimentos só com a quebradeira das empresas. Isso eu tenho certeza, foi a mão dos Estados Unidos. Por quê? Porque as empreiteiras brasileiras estavam ganhando obra em Washington. Né? Quebrou 4 milhões de desempregados, né? As empresas tudo falidas, né? E vai abrindo espaço para o golpe da Dilma. Né? A classe média vai à rua, por quê? Porque a classe média que vai à rua, não é o povo que vai para a rua pedir o golpe dela. Alguns até podem ir, mas a maioria, a classe média reaça. Eles estão incomodados com a universidade para todos, eles estão incomodados com Minha Casa Minha Vida, eles estão incomodados com as políticas sociais, eles não querem isso. Não é porque eles são conservadores. Conservador não defende valor para ninguém. Nenhum benefício para ninguém. Não é por isso que eu digo que conservador não pode ser cristão. Não é porque eles só pensam na família deles, os outros que dane-se. A ousadia política ainda não está na agenda. Né? Eles não tiveram coragem ainda de mudar o sistema. Eles vão ter que mudar uma hora.
O próprio Marx diz que ou vai haver uma revolução em algum momento da história, ou as duas classes se destruirão, porque não é possível tanta miséria. No entanto, as suas palavras, né? No entanto, as suas palavras ainda estão vivas e ecoam nesse anfiteatro, né? Aquele discurso que ele fez ali, os cientistas, os doutores ali, tudo lembram, né? E fizeram questão de relembrar para ele. Aqui está você novamente, a menos de um ano da eleição, que será decisiva para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, né? Estudantes e pesquisa. Estudantes e pesquisadores nos próximos meses estarão torcendo pela sua vitória, não é? O Brasil está acabado agora, porque o Brasil, no governo Lula, foi criado o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Chegou a se mandar 100 mil estudantes para fazer doutorado no exterior. Para quê? Para construir a capacidade mental de construção tecnológica. A China fez assim também. Na China, nos anos 90, nem aparecia no mapa dos 20. A China vem investindo maciçamente em tecnologia, né? Aplicando dinheiro, 200 bilhões de dólares esse ano, em ciência e tecnologia. Por isso que ela está crescendo, né? Enquanto os Estados Unidos, né, eles rapinam, né, eles roubam dos outros, né, eles sabotam, eles destroem, a China investe, né? E como precisa de um Brasil forte, né, no sul global, né? Por que precisa de o Brasil forte? Né? Porque quando o Lula chegou à presidência, o Mercosul estava destruído, né? E o Lula montou o Mercosul de novo, né? A Unasul, a CELAC, né? O povo, os outros países, por serem menores, tinham medo do Brasil, né? E o Brasil uniu todos, né? Porque o Brasil é o maior país, é responsabilidade nossa, né? E tinha partido de direita, de esquerda. Quando ele entrou no poder, o presidente dos Estados Unidos era o Bush. E ele tinha amizade com o Bush, né? Ele tinha amizade com o presidente do Paraguai, que era de direita. Ele tinha amizade com o presidente do México, que era de direita, né? Porque não importa a ideologia do cara. Importa a gente convivermos em paz, né? A Argentina gerava um saldo comercial de 8 bilhões. A Venezuela de 5 bilhões. Né? Os Estados Unidos, da época que o Lula entrou, gerava 30. Né? Hoje não gera 5. A China não gerava 10 milhões, hoje gera 100. Porque o Lula foi fazer comércio, saiu, viajou o mundo. Né? Hoje fechou as portas para a África. Né? A gente criou, o governo dele que criou, né, o BRICS, para fazer enfrentamento aos Estados Unidos. Né? Que era a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul e o Brasil. Né? O Brasil tinha missões diplomáticas dadas pela ONU, porque tinha respeito. Né? O secretário de combate à fome, que eu esqueço o nome agora, estou esquecendo, ele só vai sair do Ministério do Lula porque ele vai ser convidado a ser diretor da FAO, que é a Organização de Combate à Fome no Mundo, José Graziano. Ele vai ficar lá 3 mandatos. Né? Por quê? Porque foi o programa mais eficiente de combate à fome no mundo. Né? A gente tem que... Eu fiquei impressionado, porque ele aqui, né, com raras exceções, ele aqui é desprezado até pelo pobre. E lá ele é ovacionado pela elite intelectual. Um peão de fábrica, né, que ele era torneiro mecânico. E de torneiro mecânico, ele foi chamado, você é o político mais importante do mundo, por Barack Obama. Né? Ele chegou a ser convidado e dormiu no Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth. Ele foi convidado para pernoitar no Kremlin.
da Rússia. Né? Ele foi recebido por todos os chefes de Estado importantes. Né? E os franceses, né, torcem por uma vitória dele, porque ele é uma figura carismática que une, né? Ele pode retomar a relação de parceria entre a Europa e a América do Sul. Não está acontecendo por quê? Porque eles falam que o Jair Bolsonaro é um pária. Ele está isolado. Porque ele não sabe conversar. Onde ele está agora? Está em Dubai com 69 pessoas. A pernoite do hotel que ele está é 45 mil. E lá está Magno Malta. O que Magno Malta está fazendo lá? Ele não é nem do governo. Né? O que está fazendo vereador, governador, desembargador? Que patifaria é essa com o dinheiro público? O povo está morrendo de fome e está lá. E aí manda, né, no Instagram, os filhos dele estão tudo lá passeando, conhecendo Burj Khalifa, passeando na noitada, e o povo aqui morrendo de fome. Eles não têm sensibilidade nenhuma. Do outro lado, quem está fazendo o papel de presidente é o Lula. Porque ele não fez ainda, não assumiu a cadeira. Então é vital. Né? Eu acompanhei todos os discursos, eu vivi o tempo do Lula, né, que você comprava uma peça de contrafilé, hoje você consegue comprar 1 quilo. Né? Um petróleo que era nosso, que era todo refinado aqui, por isso era barato. Né? Paulo Guedes está vendendo as refinarias, está mandando refinar nos Estados Unidos, está vindo mais caro, dolarizando o preço, porque o neoliberalismo privilegia a riqueza, né? E junto com a riqueza vem a pobreza também. Não existe país do mundo que não tenha desigualdade social com o neoliberalismo. Até os Estados Unidos tem 140 milhões de pobres. Né? O dono da Tesla, né? Eu esqueci o nome agora, ele já é o homem mais rico do mundo, 200 bilhões de dólares. Né? E esses caras não pagam impostos. O Estado diminui impostos, porque Milton Friedman propõe isso. Né? O Estado neoliberal foi proposto depois da queda da perestroika, da glasnost, cai a União Soviética. Os estados sentiram vontade para explorar o trabalhador, porque não tinha mais referência. Né? Aí o Milton Friedman ganha força. O que ele propõe? Um Estado forte para destruir os sindicatos. Né? A política, né, do individualismo. Por quê? Porque acaba com a união da classe trabalhadora, não tem sindicato, não consegue se unir, e o empresário não tem livre negociação um com o outro. Acabou. Né? Meritocracia. Meritocracia é desigual. Porque o filho da classe média tem mais cultura, porque o pai tem mais cultura. O filho do pobre, às vezes, o cara é pedreiro, o moleque vai aprender a empurrar carrinho. Ele vai chegar perdendo. O empreendedorismo, você tem que ter nome, tem que ter bens para poder pegar dinheiro emprestado em banco, ou o banco dá dinheiro de graça. Né? Então é uma política que é usada para desmontar o estado de bem-estar social. Né? Quando você percebe, você já não tem previdência social, você já não tem aposentadoria dada pelo governo, você já não tem serviço de assistência médica pública, como nos Estados Unidos, você não tem escola pública, você não tem mais nada. Né? E para onde vai esse dinheiro? Vai para a mão dos bancos, vai para investimento nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria farmacêutica é financiada pelo Estado para vender para o povo depois. Né? A indústria de armas ganha muito dinheiro. Eles determinam, vamos fazer uma guerra esse ano. O Estado vai lá e faz a guerra. Rouba o petróleo de alguém, vai os negros para a guerra, negro, hispânico, né, para a guerra. Quase os senhores das armas ganham dinheiro para invadir. Da construção civil depois para montar o país. E o do petróleo para saquear. É a ordem. Né? É assim que esses caras vivem. Não tem democracia no neoliberalismo. A democracia é dinheiro. E se não tem dinheiro, não tem democracia. Né? A gente percebe todo dia. É só você ver como a polícia entra numa favela e num bairro nobre. Não tem democracia. Todos são iguais perante a lei? Não.
Né? Enquanto não tiver voltar o estado de bem-estar social, o Estado como indutor do desenvolvimento econômico, foi esse Estado que garantiu durante quase 50 anos o mundo viver feliz, né? A política keynesianista. Né? Quando entrou no neoliberalismo, aumentou o número de pobres, aumentou o número de carcerados, aumentou o número de miseráveis em todos os lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O PIB é 23 trilhões de dólares, mas tem 40 milhões de norte-americanos abaixo da linha da pobreza. É só buscar. Né? Então, a minha esperança continua renovada, não por mim, não é só por mim, é pelo povo. Eu não aguento mais sair na rua e ver tanta gente passando fome, tanta gente sem nada, né? Tanta gente pedindo comida. Né? Às vezes saio com o dinheiro no bolso e volto sem nada, porque eu não sei, não é da minha natureza não ter solidariedade com a dor dos outros. Né? Então, não é por mim, mas é pelo povo que sofre. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Até a próxima.